Se liga nessa questão que trata sobre leis de Newton, a parte dinâmica da física, beleza? Então, foi dado aqui dois blocos, respectivamente, com 6 e 4 kg, e sobre eles está sendo aplicada essas forças nas diagonais, beleza? Forças inclinadas de ângulos alfa e beta, com essas informações ao lado. Atrito sendo desconsiderado, aceleração gravitacional vale 10, e os cossenos dos ângulos estão ali indicados, beleza? Pede-se, qual é a aceleração do sistema? Qual que é a força exercida entre esses blocos? Note que essa solicitação da questão está sendo somente em relação aos parâmetros que estão o quê? Na horizontal. Porque o deslocamento desse conjunto vai ser na horizontal e a força exercida entre esses blocos também está na direção horizontal. Professor, mas é importante a gente fazer o diagrama de forças para essas questões? Sim. Por mais que você tenha esse discernimento que não vai precisar das componentes verticais, mas é bom você fazer porque esses tipos de problemas, basta um detalhe que você esqueça, vai cagar a questão toda. A verdade é essa. Então, vamos lá. Fazendo o diagrama de forças, aqui no bloco A, eu vou ter o seu peso, beleza? Peso de A. Como aqui na vertical está em equilíbrio, o bloco aplica sobre o solo esse peso. E o solo aplica sobre o bloco uma força normal, que é a normal do bloco A. Analogamente, vai acontecer aqui. Ó. Peso do bloco B, normal do bloco B. Ok? Em relação a essa força aqui inclinada, eu posso pegar suas decomposições, tanto essa quanto para essa aqui. Eu poderia, por exemplo, se isso fosse F1 e eu considero o referencial x e y, isso aqui seria a decomposição ao longo de x e essa automaticamente em relação a y. Beleza? Então vamos lá. Atrito está sendo desconsiderado, então não representa. Como é que eu faço para calcular a aceleração do sistema? A primeira coisa que você tem que saber é para qual lado está ocorrendo o movimento. Beleza? Então note que as forças que vão contribuir para essa aceleração do sistema vai ser tão somente essas projeções aqui nas horizontais dessas forças de 300 e 100 newtons, beleza? Então, observe, eu tenho aqui um triângulo retângulo em que eu conheço a hipotenusa e conheço, entre aspas, o valor desse ângulo. A questão já disponibilizou o cosseno, então já é um início, beleza? Se eu quero o cateto que está colado, o cateto adcolado é o cateto adjacente, e o cateto adjacente se envolve com a função cosseno, beleza? Então, eu já sei que essa projeção aqui vai valer 300 vezes o cosseno de quanto? O cosseno de alfa, que seria 300 vezes 0,30, ok? Então, note que esse 100 que aparece aqui, o 00, vai deslocar essa vírgula duas casas para a direita. Então, vai virar 30. E vezes 3 vai dar quanto? Já sei que isso aqui vai resultar em 90 newtons, ok? Já em relação a essa outra força aqui, a mesma coisa que aconteceu com esse triângulo. A aplicação, sendo que aqui vai ser em função de beta. Vai ser 100 e vai multiplicar o cosseno de beta. Mas o cosseno de beta vale 0,7. Então, é isso vezes 0,7. Esse 100 que aparece aqui vai deslocar a vírgula quantas vezes para a direita? 2. E isso aqui vai se tornar igual a 70 newtons, beleza? Então, pense comigo, eu tenho aqui um conjunto. Daqui para cá está ocorrendo uma força de 90 newtons. E daqui para cá, uma força de 70. Automaticamente, eu já sei que o sentido do movimento é para cá. Para que serve isso, professor? Para indicar quais forças que ganham em relação quando você for aplicar a segunda lei de Newton. Você vai entender daqui a pouco. Então, vamos agora isolar os blocos, beleza? Então, por exemplo, no bloco A, só em relação às forças nas horizontais, ok? Eu já sei que vai ter uma força daqui para cá de 90 newtons. E vai ter uma força daqui para cá, que é a força que B aplica em A. Ok? Eu estou colocando... vou botar o vetor aqui. Deu para entender? Porque eu sei que o movimento aqui desse conjunto, ele vai ser para a direita. Agora vamos fazer o seguinte, e no bloco B? No bloco B vai ser o seguinte, eu vou ter uma força que o bloco A aplica em B, porque quando tem esse contato e não está ocorrendo deslocamento, um corpo está empurrando um para lá e ele está empurrando para cá. Beleza? Mas com a mesma intensidade, a terceira lei de Newton. Por isso que não está ocorrendo o quê? Nenhum deslocamento relativo entre eles, ok? Então são a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos opostos. Já nesse outro bloco B aqui tem uma força na horizontal que a gente ainda não representou, que é aquela decomposição que vale quanto? 70 newtons, beleza? Então pronto. Aqui a gente tem que aplicar a questão da que a força resultante, segundo a lei de Newton, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Você pode trabalhar com isso aqui em módulo, ok? Então vamos lá. A força resultante, você vai fazer o seguinte, o movimento não está sendo da esquerda para a direita, então aqui eu já vou trabalhar em módulo e considerando as forças que ganham. Quem ganha é quem está na direção do movimento. Então, quem está na direção do deslocamento? 90 newtons. Então, para cá, eu vou colocar 90 menos FBA, beleza? Isso vai ser igual a massa de A, segundo a lei de Newton, que vale quanto? 6. E isso aqui vezes a aceleração. Ok? Vou colocar já outra aplicação para o bloco B aqui, que vai ser o seguinte. Quem que ganha? Quem está no sentido do deslocamento. Então, aqui eu vou colocar FAB, lembrando que eles têm o mesmo valor em módulo. Então, eu posso chamar isso de T, isso aqui também vai ser T. Beleza? É só na questão vetorial que eles diferem somente por causa de um parâmetro, que é o sentido. Então, para o bloco B, vai ser FAB menos 70, tudo isso igual à sua massa, que vale 4, vezes a aceleração. Professor, por que você não colocou acelerações diferentes? Porque eles estão se deslocando
juntos. Então, a mesma aceleração que um vai adquirir, o outro também vai adquirir, beleza? Então, pronto. Aqui basta a gente fazer o quê para resolver esse problema? Basta a gente resolver esse sistema linear. Por exemplo, eu vou chamar isso aqui, ó, só para ficar mais fácil. Vou apagar esse fator e vou chamar de um, sei lá, vou chamar de um F. Beleza? Então, nosso objetivo aqui, note que ele pede a aceleração e a força. Só tenho que descobrir isso aqui através de um sistema linear, ok? Note como é fácil. Eu tenho aqui a equação 1 e tenho aqui uma equação 2. Se eu pego essas equações aqui e realizo a soma entre elas, o que é que vai acontecer? Essa força vai se anular com isso, porque é menos F e aqui tem mais F. Então, vai sobrar 90 menos 70 igual ao quê? 6A mais 4A, que isso vale o quê? Eu posso colocar assim, ó. 6 mais 4 entre parênteses e o A, que é o fator comum, ali fora multiplicando. Note uma coisa interessante nessa equação que nós obtivemos, nós encontramos. Isso aqui está dizendo o seguinte, ó, que o modo para calcular a aceleração, eu poderia simplesmente analisar, considerar para esse diagrama aqui de forças, esse sistema, como sendo somente um único bloco com a massa total, que é 6 mais 4, ou seja, 10 quilos, e sobre ele sendo aplicado o quê? As forças externas, beleza? Essas forças que vão contribuir para a aceleração, que seria essa aqui de 90 e essa outra para cá de quanto? De 70 newtons. Lembrando que o deslocamento está para lá. Então, se eu fosse aplicar a segunda lei de Newton aqui, seria 90 menos 70 igual a 10 vezes a aceleração, que é o que a gente encontrou aqui, beleza? Então, muitas vezes você ganha tempo na prova, sabendo que para o cômputo da aceleração você pode considerar dessa maneira. Então, daqui a gente vai encontrar o quê? Nós vamos encontrar que 20 vai ser igual a 10 vezes quem? Vezes a aceleração, implicando que o valor da aceleração vale 20 sobre 10, e isso é igual a 2 metros por segundo elevado ao quadrado. Ok? Professor, e agora para encontrar a força entre esses blocos? Basta você pegar essa aceleração encontrada e substituir em qualquer uma dessas outras equações. Então, vamos pegar isso e vamos substituir, sei lá, na primeira equação mesmo. Vamos lá. Eu vou ficar com 90, lembrando, na equação 1, 90 menos F, tudo isso vai ser igual a 6, que vai multiplicar quanto? O valor da aceleração, que é 12. Ok? Então, esse menos F eu passo para o outro lado, vai ficar mais F. E esse mais 12 eu passo para cá, vai vir menos 12. Então, o valor da força, o módulo daquelas forças, né, vai ser igual a 90 menos 12. Beleza? Isso aqui vai dar quanto? Sei lá, eu estou nem com cabeça para pensar ligeiro. 8 vem 1 para cá, vai ser o quê? 7. 7? 7. Beleza? Então, 78 newtons.